querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo está tudo super bem. O meu olá especial a cada um de vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar vocês para mais uma aula de matemática. Estão preparados? Já pegaram material para anotação? Ótimo! Então vamos ver o que nós temos aqui em nossa aula de hoje. Vamos falar de porcentagem. Nossa, esse assunto é muito importante. É muito importante para a nossa vida, não é mesmo? Então, eu espero que você esteja bem atento, porque lá vai aí a nossa aula de matemática. Vocês conhecem esse símbolo? Já viram em algum lugar? Ah, Fabiana, é claro que sim. Este símbolo é o símbolo de porcentagem. Isso mesmo, é o símbolo de porcentagem, o conteúdo que nós vamos trabalhar durante a nossa aula. No início, vamos iniciar. Eu trouxe aqui para vocês algumas manchetes, né? Algumas situações onde a gente vê esta questão, este símbolo da porcentagem. Banco Central corta juros básicos para 3,75% ao ano para tentar combater efeito de vírus. Brasil tem 70% de vacinados com a primeira dose. 50% de desconto. Ó, que beleza, hein? Metade do preço? Excelente. Então, o nosso dia a dia está cercado de porcentagem. Vocês concordam? Que quando vamos fazer uma compra, quando estamos fazendo leitura de jornais, revistas, noticiários na TV, quantas porcentagens aparecem? Gráficos, e aí, então a gente vê que porcentagem é um assunto muito prático e muito peculiar no nosso dia a dia. Continuando, eu trouxe então para vocês uma ideia. Vocês conhecem esse mapa, não é verdade? Excelente! Aqui nós temos o mapa do nosso país, que está separado por regiões. Aqui nós temos região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Não é verdade? Observem o território do nosso país. E aí eu trouxe uma frase para vocês, uma pergunta. O que significa dizer que a região Norte, aqui ó, formada por esses estados, ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil? O que significa dizer isso? Que esta região aqui ocupa quase a metade. Isso mesmo, ocupa 45%. Você de casa sabe dizer o que significa esta expressão? Então, vamos lá. 45%, quando eu digo que ela tem essa correspondência da superfície, indica que a cada 100 metros quadrados ou quilômetros quadrados da nossa superfície do Brasil, 45 quilômetros quadrados ou metros quadrados estão aqui na região norte. Exatamente, quase a metade. Vamos entender aqui. Eu trouxe para vocês igual ou diferente? Você tem uma representação, eu trouxe essa malha, ela está dividida em 100 partes iguais. E dessas 100 partes, eu colori 45 partes. Será que esta representação é igual ou diferente destas demais? Aqui eu tenho em porcentagem, aqui eu tenho em fração decimal e aqui eu tenho em número decimal. O que eu quero mostrar para vocês aí de casa? Que tudo isso é igual. É a mesma quantidade representada de formas diferentes. Em forma pictórica no desenho, em porcentagem, porque o próprio nome diz porcentagem. Ou seja, este símbolo, ele está representado por 100 na fração decimal.
E como a gente tem uma fração decimal que pode ser transformada em número decimal, a leitura é até idêntica, 45 centésimos. E aqui, da mesma forma, 45 centésimos. Representa, então, 45%, quase a metade. Tudo bem? O que significa, então, dizer que em um total de 100 partes iguais, 45 delas está relacionada ali, no nosso caso anterior, à superfície da região norte. Entendido? Muito bom. Eu trouxe aqui outra situação para a gente fazer esta relação. Quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. O que isso significa? Você sabe muito bem fazer essa diferenciação. Áreas urbanas, as cidades, áreas rurais, né? Que a gente fala de fazenda, de roça, não é verdade? Mas então está dizendo que a nossa população brasileira, ela 85% vive na área urbana. E o que quer dizer? Agora você de casa já sabe. Que em um grupo, a cada grupo de 100 pessoas, quantas estão na área rural? 15, ótimo, muito bem, bastou subtrair. E quantas estão na área urbana? 85. Eu trouxe aqui para vocês, veja, 85%, 85 em 100 ou 85 centésimos e também representado em número decimal. Você de casa deve estar fazendo a relação porcentagem com frações decimais e com números decimais. Excelente, porque tem tudo a ver. Se você souber fazer conversões, transformar frações decimais em números decimais, as porcentagens em frações decimais, você terá grande vantagem para aprender a calcular porcentagem. Continuando, eu trouxe para vocês como escrever frações na forma de taxa percentual. Então, eu tenho uma fração pode ser transformada em porcentagem? Mas é claro, pode se transformar numa taxa percentual? Sim, e eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Eu trouxe aqui esta fração. Ela é bem simples para nós que estamos, já trabalhando aí com todos esses conteúdos matemáticos. Esta fração é 1/2, é a metade, porque de 2 partes eu peguei uma. E tem gente que pode estar dizendo aí de casa, Fabiana, muito fácil. Para então eu transformar esta fração em uma taxa percentual, se eu sei que 1/2 é a metade, qual é a metade do porcento que é de 100? Seria os 50%, não é mesmo? Excelente, então. 1/2 é o mesmo que 50%. Mas como a gente pode encontrar destas frações mais usuais, mais corriqueiras, a gente consegue fazer, até assim, mentalmente a gente lembra qual o valor em taxa percentual. A gente tem estratégias para descobrir, para transformar uma fração em uma taxa percentual. Eu vou mostrar para vocês com esta de 1/2. Eu posso fazer o seguinte, eu tenho aqui então a fração de 1/2. Eu vou encontrar uma fração equivalente a 1/2 desde que o denominador da outra seja 100. Isto mesmo. Eu vou fazer uma fração equivalente, que você de casa já sabe. Fração equivalente, frações equivalentes, são aquelas que têm numerais diferentes, mas que representam a mesma quantidade. E aí, eu pergunto o seguinte, do 2 para chegar ao 100, eu fiz uma multiplicação ou divisão?
multiplicação. E por quanto que eu multipliquei? Exato, eu multipliquei por 50. Se eu fiz isso no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, eu vou fazer aqui no numerador, vou multiplicar por 50, e assim, 1 vezes 50, 50. 50 em 100, a gente sabe que é o mesmo que 50%. Ok? É uma maneira da gente transformar fração em taxa percentual. Nós transformamos aquela fração em uma fração decimal e posteriormente fica fácil porque é só fazer a leitura do numerador. Mas é a única maneira que tem de fazer? Não, nós temos outras estratégias. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe essa fração de propósito. 3/8. Ok. Alguém pode estar dizendo, Fabiana, então faça daquela maneira que você fez anteriormente. Você coloque o 100 no denominador e encontre uma fração equivalente. Mas nós temos uma questão aqui um pouco mais complexa. O que aconteceu? O 8, ele não é divisor de 100. 100 não é divisor exato, né, em números naturais. Do 100, o 100 não é múltiplo do 8, não faz parte da tabuada do 8. E aí fica mais complexo nós fazermos desta maneira. Eu vou descartar esta possibilidade e vou fazer uma outra, que aí você também pode fazer com qualquer fração. Qual é a outra estratégia para transformar fração em taxa percentual? Veja bem, nós vamos pegar o numerador e nós vamos dividir pelo denominador. Ok? A primeira etapa, pegar o numerador e dividir pelo denominador. 3 divide por 8? Não. Então, 0 no dividendo e 0, aqui no quociente. 30 divide por 8? Sim. Quanto que dá? Vão dar 3, não é mesmo? 3 vezes 8, 24. Sobraram quantos décimos aqui? Sobraram 6 décimos. E eu vou continuar. Eu vou colocar mais um 0, transformar 6 décimos em 60 centésimos. 60 dividido por 8 é igual a 7. 7 vezes 8, 56, que para 60 sobram 4. Para finalizar, eu vou colocar mais um 0, transformar o 4 centésimos em 40 milésimos e vamos dividir por 8. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Fechamos aqui o cálculo, zerou. Ok? Gerou um decimal exato. 375 milésimos. Mas eu não quero só transformar em decimal. Eu quero transformar 3/8 em uma taxa percentual. O que eu devo fazer? Já transformei em decimal. Nós não queremos saber esse valor em 100 partes? Então, basta agora a gente multiplicar por 100. Multiplicar um número decimal por 100 é bem simples. Basta eu deslocar a vírgula que ele tem 2 casas para a direita. Então, eu vou deslocar 1, 2. 375 milésimos vezes 100 corresponde a quê? A 37 inteiros e 5 décimos. Assim, a gente transformou o 3/8 em taxa percentual. 37 inteiros e 5 décimos de porcentagem. Compreenderam essa estratégia? Que bom! A gente vai treinar depois e vamos exercitar para verificar. Contextualizando, eu trouxe aqui um problema e a gente vai poder utilizar as estratégias de resolução. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000.
representa quantos por cento de desconto? O que eu estou pedindo no exercício é o mesmo que a gente fez anteriormente. É encontrar uma taxa percentual. Você está querendo descobrir quanto que 7.000 é em porcentagem de 25.000. O que você deve fazer? Você deve pegar este valor que eu estou querendo saber, fazer a razão dele para o total. Qual a razão que nós temos? 7.000 em 25.000. Nós vamos encontrar, então, a razão, só que essa fração, ela está muito alta, não é? Podemos usar a regra do cancelamento? Sim, eu tenho 3 zeros no numerador que eu posso cancelar com 3 zeros do denominador. Posso fazer essa simplificação. Restando aqui o quê? 7/25. Esta é a razão. Vamos transformar em uma fração decimal. Fabiana, por que você resolveu transformar em uma fração decimal? Eu já bati o olho no denominador e vi 25. 25 divide, ele é divisor de 100. Por isso, eu posso fazer uma fração equivalente aqui, cujo denominador é 100. Do 25 para o 100, o que a gente fez? Multiplicou por qual valor? Por 4. Então, do 7 para o numerador que eu tenho que formar, vou multiplicar também por 4. 7 vezes 4 é igual a 28. Muito bom. 28 partes de 100 é o mesmo que o quê? É o mesmo que 28%. Descobrimos quantos por cento houve de desconto? Sim, descobrimos que 7.000 é um desconto de 28% em cima de 25.000. Compreenderam como a gente descobre um valor em relação ao outro, a taxa percentual? A gente faz a razão, montamos a fração, simplificamos, fazemos uma fração ali que seja decimal equivalente e depois é só considerar o numerador. Poderíamos dividir o 7 por 25, transformar em decimal e depois multiplicar por 100. Outra estratégia. Vamos praticar? Já aprenderam, já contextualizamos, então agora é o momento de praticar. Eu trouxe aqui alguns exercícios e vocês aí estão preparados? Veja bem, na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de R$12. Essa comissão representa quantos por cento do produto? Nós acabamos de fazer. Veja bem, ele vendeu R$150 e ganhou 12. 12 é quantos por cento de 150? Fabiana, muito tranquilo. Então, eu estou querendo saber quanto é 12 de qual total? De 150. Não é isso? E você aí de casa consegue simplificar? Consigo. 12, 150 tá fácil. Eu posso simplificar tudo por 3 e vou ter qual valor? 12 dividido por 3, 4. 150 dividido por 3, 50. Eu até poderia simplificar mais, mas essa fração está tão fácil, tão tranquila para eu achar uma fração decimal, que eu vou deixar desta forma. 4/50. Vamos achar uma fração decimal? 50 para virar quem? Para converter, para achar uma equivalência de 100. 50 está para 100 ali. 50 multiplicou por quanto? Por 2. Então, o 4 também terá que multiplicar por 2, exatamente. Por isso, a gente tem aqui 8. 8 partes de 100 representa o quê? Excelente, representa 8%. Assim, esta foi a porcentagem de comissão que o vendedor teve em cima do preço do tênis.
Mais um, trouxe aqui. O Arthur acertou 38 das 50 questões da prova de matemática de um vestibular. Quantos por cento dessa prova ele acertou? Fabiana, está muito fácil essa daí. Concordam comigo? Que bom! Quantas questões ele acertou? 38. De qual total? De um total de 50. Esta a gente vai precisar simplificar? Não, Fabiana, não precisamos, porque o 50 está fácil de fazer uma fração equivalente que seja decimal, não é verdade? Eu vou aqui pegar esta fração, vamos colocar o 100 para transformar em porcentagem. Do 50 para o 100, multiplicamos por 2. Então, do 38 para formar o numerador, também vamos multiplicar por 8. Opa, por 2. Qual é o dobro de 38? 30 mais 30, 60. 8 mais 8, 16. 60 com 16, 76. Descobrimos a porcentagem? Descobrimos sim. Significa que ele acertou 76% das questões. Fácil? Ah, que bom! E se estiver difícil, continue acompanhando as nossas aulas, ok? Para finalizar, uma piadinha. Vamos rir um pouquinho. Cara, olha que legal! A taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você leu essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. Será então que ele faz parte dessa taxa de 93%? Tô achando que ele faz parte dos outros 7%, não é mesmo? Ler e não entender o que leu, não está alfabetizado. Então, veja bem, eu termino aqui, agradeço, meu muito obrigado pela sua participação e sua atenção. Bons estudos e até a próxima!